nas mais humildes. Enche toda a terra com tuas luzes, tuas consolações e teu amor. Amém. É o que nós queremos hoje pedir a nosso Senhor, essa graça da renovação de Pentecostes também na vida de cada um de nós. Amém. Deixo em aberto agora. Nosso tempo será muito bem aproveitado pela presença de nossos palestrantes e debatedores, mas já de início passo a palavra. Antes peço desculpa, né? Já falo para o Padre Bernard que não vai falar hoje, porque uma leve operação de saúde ali no dente, está impedido, mas está acompanhando junto com a comunidade. Dom Gilson, a palavra é sua, depois a gente abre para os nossos debatedores. Muito obrigado, Elcimar. Quero cumprimentar a todo mundo que está participando dessa live, nesse tempo de grande júbilo para todos nós aqui no Brasil, pelos 50 anos do Foyer de Charité. Cada um de nós que tem a sua história ligada ao Foyer tem muitos motivos para se rejubilar e agradecer a Deus pelo dom dessa presença, que para nós é também presença do novo Pentecostes que Marta havia anunciado. Foi-me pedido que, em um tempo relativamente breve, mas suficiente, a gente possa falar um pouco desse anúncio. É, sobretudo, um anúncio que depois a história do século XX vai mostrar que, de fato, Marta era profetisa. Ela profetizou uma realidade maravilhosa que vem acontecendo, como vamos ver, segundo o falar de Marta, que é petit à petit, né? Pouco a pouco. Pouco a pouco vai acontecendo essa graça de um novo Pentecostes de amor. Vocês sabem que um dos critérios que no Antigo Testamento se colocava para dizer que uma pessoa era realmente um nabi, né, um enviado de Deus, um profeta, era, além da vida justa com a palavra de Deus, era também o fato de que aquilo que o profeta dizia acontecia. E o que Marta profetizou no seu primeiro encontro com o padre Finet, de fato aconteceu. Então, eu quero começar falando desse anúncio, né? Quando a gente fala do novo Pentecostes de amor e a sua relação com Marthe Robin, que é profundamente ligada à sua história, à sua vida, a essa graça, a gente tem que se lembrar do encontro que ela teve com o padre Finet. Eu não vou entrar em detalhes da história, porque isso em outra live já aconteceu. E se você está aqui pela primeira vez, quem está participando, então procure depois conhecer um pouquinho essa história da relação de Marthe Robin e Padre Finet, que são os fundadores do Foyer de Charité. Mas naquele primeiro encontro, eu vou aqui trazer as palavras próprias do Padre Finet, recolhidas em vários livros. Eu tomo aqui do livro do primeiro postulador da causa de Marta, Raymond Perret, quando ele diz assim: às 15 horas, naquele dia 10 de fevereiro de 1936, às 15 horas, mudando de tom, os dois estavam conversando, e Marta muda de tom, ela começou a me falar dos grandes eventos que aconteceriam no mundo. Uns que seriam muito graves, dolorosos, e outros ricos de graça. E praticamente nesse segundo período rico de graças, ela me anunciou um novo Pentecostes de amor que seria precedido por uma renovação da igreja. A igreja, disse Marta, se rejuvenesceria pelo apostolado dos leigos. Ela me falou muito sobre isso. Ela me disse também
Os leigos terão um papel muito importante a cumprir. Eles serão formados em vários centros, especialmente nos foyers de luz, caridade e amor, os foyers de Charité. Então, aqui em síntese, nós temos o anúncio dessa profecia de Marta sobre o novo Pentecostes de amor, uma renovação na vida da igreja e uma presença determinante nessa renovação do apostolado próprio dos leigos. É interessante a gente também destacar aqui, não é? Qual é a propriedade da vocação dos leigos? É tirar toda a força da sua ação apostólica do batismo, como aconteceu na vida de Marta. Quando a gente escuta falar de um novo Pentecostes, de um Pentecostes de amor, para nós parecem já palavras muito conhecidas, habituais. De alguma forma, a gente está já habituado com essa expressão, novo Pentecoste, Pentecoste de amor, nova efusão do Espírito Santo, nova evangelização, não é? Porque nós temos a herança de ter ouvido isso dos papas, especialmente dos últimos papas, São João XXIII, São Paulo VI, São João Paulo II, bom, depois Bento XVI e o Papa Francisco também. O Papa Pio XII, não é, falava de uma nova primavera para a igreja, mas pensemos que Marta fala isso ao Padre Finet em 1936, não é? Quer dizer, essa expressão era uma expressão inexistente no momento, né? E o Padre Finet quer saber um pouco mais sobre isso e continuam a conversa. Eu encontrei um diálogo interessante do filósofo da Academia de Letras da França, Jean Guiton, de Paris, Jean Guiton, que um grande amigo também de Marta, do Papa Paulo VI. Ele perguntou a Marta como é que vai ser esse novo Pentecostes de amor, não é? Será uma coisa estrondosa? E Marta respondeu assim: não será de modo algum de uma forma extraordinária. Eu o vejo sereno, lento. Eu penso que vai acontecer pouco a pouco, pouco a pouco. Eu até acho que já começou. E, de fato, já estava começando ali, não é? Depois, a história do século XX vai mostrar, não é? Naquela primeira metade do século XX, uma explosão de carismas, de dons próprios do Espírito Santo, e que vai se estendendo, não? Tem se estendendo. Não foi só do século XX, agora também nós vemos no século XXI, como daqui a pouco a gente vai lembrar algumas coisas. Então, as intuições de Marta, né, com relação a esse novo Pentecostes, a essa nova evangelização, talvez poderíamos até, eu penso, né, depois no final vou traduzir um pouco como uma nova evangelização também, não é? Tem a ver primeiro com esse renovado compromisso missionário dos cristãos, sacerdotes e batizados juntos num mundo cada vez mais secularizado para testemunhar a presença do Senhor no nosso meio. Tem a ver com esse compromisso missionário, mas onde sacerdotes e leigos, enfim, juntos procuram dar testemunho da sua fé. Depois, uma outra intuição bastante, entre aspas, revolucionária, é todo esse tema da formação dos leigos. Marta fala que nesse novo Pentecostes de amor, os leigos serão também protagonistas da missão e precisarão ser bem formados. Deverão ter acesso a uma formação rigorosa na compreensão da fé, nutrida essa formação na frequência da oração, dos sacramentos, como a gente que conhece o foyer de Charité, né? A gente recebe no foyer a boa doutrina, sólida, bem fundamentada, mas num clima de fé, num clima de oração, dentro também do testemunho, né? Seja do sacerdote, seja da comunidade. Podemos dizer, no mundo pequeno, né? Acontece isso também no foyer.
Então, primeiramente, então, esse anúncio. Depois, eu queria também refletir um pouquinho com vocês sobre essa graça de Pentecostes, né? Eu penso que em 4 palavras da tradição bíblica grega, a gente poderia definir essa graça de Pentecostes. O que foi a graça de Pentecostes para os discípulos de Jesus, reunidos ali no cenáculo, e depois, lógico, né, durante toda a propagação do Evangelho, na primeira hora, e sempre quando a igreja experimenta a graça de renovação, né? Primeiro, foi uma graça de uma palavra de Deus que tocava os corações, o querigma, né? A partir de Pentecostes, os apóstolos anunciavam Cristo morto, Cristo ressuscitado, com parresia, com coragem, com determinação, com força. A primeira palavra, me parece assim, da graça de Pentecostes é uma pregação que chega ao coração, que toca o coração, o valor do primeiro anúncio. E isso é uma realidade que a gente vai vendo também que nas últimas décadas, não é, que nós vivemos, no final do século XX, e também nessas 2 décadas agora, a igreja cada vez mais se firma na necessidade de que a catequese seja precedida pelo primeiro anúncio. Depois, uma outra palavra que é própria do Evangelho é a metanoia, a conversão. A graça do Espírito Santo, a graça de Pentecostes foi a mudança do coração. E é determinante isso para a vida da igreja a partir daí. No coração dos discípulos estava agora a vontade de Deus, a palavra de Deus. É interessante que a festa de Pentecostes, o Pentecostes da igreja, aconteceu durante a festa de Pentecostes dos judeus, onde se celebrava também a doação da lei. Depois, uma outra palavra que me parece traduzir a graça de Pentecostes é a koinonia, ou seja, a comunhão fraterna na vida de comunidade. Após a experiência do Pentecostes, os discípulos fizeram também a experiência de viver em comunidade, de uma forma extraordinariamente séria, não é? Acho que a gente precisa voltar aos Atos dos Apóstolos para perceber o que é viver em comunidade. Nós ainda estamos muito longe disso. E quem fez isso? O Espírito Santo, não é? Então, junto com esse tema da comunhão, todo o tema também da caridade fraterna, especialmente o interesse pelos mais pobres, né? Na comunidade ninguém passava necessidade, né? Todo o tema da caridade também está aí. E, finalmente, uma última palavra, a gente poderia colocar tantas outras, viu? A martiria, né? O testemunho. Os cristãos, os primeiros discípulos do Senhor que receberam a graça de Pentecostes, foram fortalecidos no testemunho, a ponto de, como Estevão, por exemplo, dar a própria vida. E o testemunho marcará a vida de toda a igreja, inclusive a vida presente, né? Onde João Paulo II, na celebração do jubileu do ano 2000, e agora o Papa Francisco, com muita insistência, repete, e eles falam que atualmente, não é, nos nossos tempos, há mais mártires do que no princípio do cristianismo, né? Certamente é verdade, né? Então, quando Marta fala de graça de Pentecostes, novo Pentecostes, me parece que essas realidades estão bem presentes, né? A realidade de um anúncio velho e novo, né? Capaz de tocar os corações, né? Capaz de converter a vida das pessoas pela ação do Espírito Santo, o fenômeno da vida comunitária, isso também, século XX, né? Nós vimos isso crescer de uma forma bonita na vida da igreja, e o tema do testemunho. Marta fala da graça de Pentecostes como uma graça de renovação da vida da igreja no século XX. E a gente poderia lembrar alguns elementos dessa renovação da vida da igreja, não é? Nós estamos falando de uma profecia, e logo no início eu falei, né, da confirmação dessa profecia ao longo de todo o século passado, né?
O século passado foi, de fato, até já antes do Concílio Vaticano II, uma experiência para a Igreja de profunda renovação interior. Porque não se pode falar depois de dimensão missionária se a Igreja não tem nada para oferecer. Nós temos muito que oferecer, através da pregação, os sacramentos e etc. Mas eu queria lembrar que a renovação do Concílio Vaticano II, por exemplo, foi renovada por outros elementos de renovação da vida da Igreja, da formação dos cristãos, da celebração da fé, a renovação bíblica e patrística, não é? Como que isso, no início do século XX, depois durante todo o século XX, foi muito forte, a redescoberta da Escritura, dos padres da Igreja. Inclusive é interessante, né? Muitos cristãos que são separados da Igreja Católica têm feito agora também essa descoberta dos padres, isso tem aproximado os cristãos. Depois a renovação litúrgica, que não foi uma novidade exclusiva do Concílio Vaticano II, né? As pessoas pensam que a renovação litúrgica foi uma coisa espontânea no Concílio Vaticano II. Não, foi preparada ao longo de todo o século XX, né? Pensemos, por exemplo, no santo, né? São Pio X, né? Que aproximou as crianças da Sagrada Comunhão. Ele já começou a fazer a renovação. Depois o Papa Pio XII, com a encíclica Mediator Dei, o Papa João XXIII, bom, e depois o Concílio Vaticano II, a renovação litúrgica, né? Porque aquilo que nós cremos, nós celebramos. E se a fé se renova, também a celebração se renova. E tudo na igreja se renova de acordo com a lei dos princípios, não é? Voltar às fontes, voltar às origens, isso interessa. Depois também, já antes do concílio, a renovação do apostolado, mas especialmente acontece isso de uma forma muito grande depois do Concílio Vaticano II, especialmente com muitos movimentos, grupos, associações, onde os leigos tomam a consciência da sua missão na vida da Igreja. Também um sinal grandioso de renovação da Igreja no século XX foram, eu chamaria de novas realidades eclesiais, porque são realidades muito diversas, são realidades muito plurais, não é? Tem congregações, tem realidades que são canonicamente completamente novas, que a Igreja até hoje ainda não conseguiu defini-las bem, não é? Tem movimentos, novos movimentos, né? O Foyer de Charité é uma dessas primeiras realidades eclesiais novas que surgem, onde o que se fomenta nessas realidades? A vocação batismal, o apostolado dos leigos, quer dizer, voltar ao batismo. Depois o Concílio Vaticano II, né, que foi definido como um grande cenáculo, né? Eu conheci um bispo que participou do Concílio Vaticano II, com quem convivi muitos anos, né? E ele dizia isso, a gente sentia o ar de Pentecostes, né, no Concílio Vaticano II. Foi a primeira vez na história que se reuniram bispos de todos os continentes e de todas as raças. Uma coisa extraordinária, o concílio. Tá, também tem a crise pós-conciliar, né? Também a gente não se trata de falar disso aqui agora, porém é interessante notar. Depois, mais dois elementos dessa renovação da Igreja, que são os próprios papas do século XX. A Marta Braga, que é a conterrânea nossa aí de Mendes, não é? Doutora em História, historiadora, ela costuma dizer que o século XX é a idade de ouro do pontificado. E, de fato, todos os papas do século XX, extraordinários, não é? E do século XXI também estão sendo, não é? Depois, a doutrina social da Igreja. Eu acho que a gente também tem que pensar na renovação da Igreja, não é? Nessa sua projeção para o mundo através da doutrina social, que teve o seu início com Leão XIII, lá no finalzinho do século XIX, depois todo o seu desenvolvimento no século XX, também com os dois últimos papas, Bento XVI e Francisco. Para eu não me alongar muito, né? Eu já puxaria, né, assim concluindo, porque não tem muito tempo, né? Mas eu acho que ainda me dá tempo de falar da graça do Concílio Vaticano II,
em palavras do Papa Bento XVI, né? Porque o Papa Bento XVI usa essa expressão de Pentecostes, de novo Pentecostes. Dando um testemunho diante de padres lá em Roma, em 2013, falando do concílio, o Papa Bento dizia: nós esperávamos que tudo se renovasse, que realmente um novo Pentecostes acontecesse, uma nova era na igreja. Sentíamos que a igreja não ia para frente, que se encolhia, que parecia antes uma realidade do passado e não a portadora de um futuro. Esperávamos, naquele momento, que essa relação se renovasse, que mudasse, que a igreja fosse novamente a força do amanhã e a força de hoje. E ele também disse o seguinte, citando o Papa João Paulo II, ele definiu o concílio como a grande graça de que se beneficiou a igreja no século XX. Nele se oferece a nós uma bússola segura para nos guiar no caminho do século que se abre. João Paulo II falou isso na Novo Millennium Neunte. A verdadeira força motriz do concílio, concluía o Papa Bento, foi o Espírito Santo. Portanto, diz ele, um novo Pentecostes, não para uma nova igreja, mas para uma nova época da igreja. Não para uma nova igreja, mas para uma nova época da igreja. Então, meus caros, eu já relaciono um pouco essa história da profecia, não é? Um certo desdobramento sobre a graça de Pentecostes na renovação da igreja, com aquilo que João Paulo II nos falava sobre como a igreja deve viver a missão hoje, de fato, como um novo Pentecostes. O Papa João Paulo II, nessa carta que é também profética, eu sempre acho que a gente tem tantos escritos na igreja que algumas coisas vão ficando para trás e que não podiam ficar para trás. E uma que não pode ficar para trás é a Novo Millennium Neunte. Quando terminou o jubileu do ano 2000, o Papa João Paulo II, logo no início da carta, diz: o jubileu me fez ver, usou palavras de profeta, me fez ver, né? O que a igreja vai precisar no terceiro milênio. E uma das coisas que ele fala que a igreja precisa no terceiro milênio, que ainda precisa acontecer, é, de fato, um Pentecostes. Ele dizia: é preciso reacender em nós o zelo das origens, deixando-nos invadir pelo ardor da pregação apostólica que se seguiu ao Pentecostes. Devemos reviver em nós o sentimento ardente de Paulo, que o levava a exclamar: ai de mim se não evangelizar. Esse ardor da pregação apostólica, do querigma que seguiu ao Pentecoste. Depois, no número 40, ele conclui dizendo: essa paixão não deixará de suscitar na igreja uma nova missionariedade. Marta falava dessa nova missionariedade, né? Concretamente dizendo que esses protagonistas na nova missionariedade seriam os leigos. Teríamos muito que falar aqui, né? Que não poderá ser delegada a um grupo de especialistas, dizia o Papa, mas deverá corresponsabilizar todos os membros do povo de Deus. Aí estão incluídos os leigos. E é preciso, dizia ele, um novo ímpeto apostólico vivido como compromisso diário das comunidades e grupos de cristãos. Bom, e tudo isso aconteceu, e já vou concluindo, sob o sinal de Maria. É interessante que Padre Finet chega no quarto de Marta por causa de um quadro. Vocês sabem, esse quadro de Maria Medianeira. E o Padre Finet também dizia aos foyers de Charité, em 1973, temos que nos foyers de Charité viver o silêncio da Santíssima Virgem. A vocação dos foyers de Charité é invocar o Espírito Santo sobre o mundo. Não o invocaremos pelos carismas, nós o invocaremos estando unidos ao silêncio da Santíssima Virgem. Quer dizer, como o primeiro Pentecostes, o novo Pentecostes também é preparado pela oração com Maria, pela oração com Nossa Senhora. E agora finalizo mesmo, né? Eu encontrei uma frase do Marcel Clément, um jornalista, escritor francês, que conheceu Marta e que frequentava também Marta,
ele se perguntava por que Deus escolheu Martha Robin para ser a anunciadora desse novo Pentecostes. Uma coisa interessante para nós, né? Num mundo de tantas redes sociais, de tanta importância de aparência, de tanto se mostrar, né? Martha Robin viveu uma vida escondida, mas viveu plenamente o seu batismo. E lá, naquela casinha onde ela morava, na Plaine, ela irradiava essa luz que todo cristão é chamado a irradiar. E ele diz assim: talvez se deva dizer que, diante das traições, dos fracassos, das misérias morais que provocaram a crise da igreja, talvez fosse necessária a humildade oculta da hóstia de La Plaine para preparar um novo Pentecostes de amor, do qual vislumbramos, fala isso na época de Papa João Paulo II, do qual vislumbramos, através da semeadura de João Paulo II, a linha dourada de uma aurora ainda incerta. Então, o Senhor escolhe os pequenos, né, como sempre. Essa é a escolha de Deus. Bom, era isso que eu queria compartilhar aqui, né, com vocês, para início de conversa. Acho que fiquei dentro do tempo, viu, Simar? Ficou sem. Não, o tempo é todo seu, Dom Gilson. Prazer escutá-lo. E, bem, vou fazer a emenda aqui, né, ao final desse primeiro momento, né? O Espírito sopra onde quer. Aquele mesmo Espírito Santo que inspirou os primeiros cristãos, os primeiros apóstolos, escolheu a jovem, aquela jovem humilde do interior da França, para poder conceber essa grande obra cuja presença no Brasil celebramos 50 anos. E falando em comunidade, eu vou agora passar a palavra ao nosso próximo debatedor, né? Um dos nossos debatedores, que é Santini, que sempre foi membro de comunidade, sempre teve uma participação muito intensa nesses 50 anos de Foyer. Santini, a palavra é sua. Muito bem. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Estão me ouvindo? Nesse tema que relaciona Marta e o Novo Pentecostes, um ponto que me chama a atenção no pensamento de Marta é o papel que ela atribui à oração, à vida de oração, para a renovação do espírito. No livro do padre Peirus, Vie de Marthe Robin, há um exemplo bem claro disso. Entre aqueles visitantes que iam até Marta, havia uma pergunta que era comum. As pessoas chegavam, colocavam uma situação e faziam quase sempre a mesma pergunta: o que eu devo fazer? Veja bem o que ela respondeu a um deles. A Marta disse: você deve perceber que o seu pecado é grave, porque ele constitui uma falta de respeito e uma afronta ao Espírito Santo. Se você desse mais lugar para ele, em você, ele, o Espírito Santo, ele mesmo diria o que você deve fazer. Eu não tenho, Marta falando, eu não tenho por missão substituir o Espírito Santo. Ao contrário, você deve se acostumar a procurar com o Espírito Santo as soluções de acordo com a vontade de Deus. Se você não o escuta, é simplesmente porque você está procurando em outra parte os conselhos que dependem dele, do Espírito Santo. Ou então, você não tem a sensibilidade às inspirações dele. Então, essa relação entre a oração de escuta do Espírito Santo, e o Pentecostes, a ação do Espírito Santo em nós. Tenho a impressão que nos grupos que se dizem renovados, está faltando bastante essa postura, essa atitude de silêncio, de escuta. Talvez a gente esteja falando muito e ouvindo pouco. E a lição que Marta nos dá aqui é essa. Não procure um profeta para dizer a você o que fazer. Peça ao Espírito Santo, ponha-se numa posição de escuta e ele vai te falar.
É interessante porque já havia até conversado sobre em outros encontros dessa dificuldade do tempo de hoje, porque me parece que o mundo é cada vez mais barulhento. Essa proposta inovadora de Marta, em 1936, de viver, né, da vida em comunidade nos foyer e do silêncio, da escuta, como disse Dom Gilson, é profética. É profética. Assim, eu até pergunto o que seria um conselho para os jovens dentro dessa proposta, né, de Marta, pelo silêncio, pela escuta no Espírito Santo, porque os jovens, então, estão chegando no mundo cada vez mais barulhento, que não, né, seja pelas redes sociais, seja pela vida social, pela vida, enfim. Existe algo que possa ser? Bem, eu acho que é uma questão de decisão. A pessoa tem que decidir, não é? Que vozes eu vou ouvir? Não é? Eu estou gastando o meu tempo ouvindo quem? Não é? Então, para ter tempo para ouvir o Espírito Santo, eu tenho que cortar alguma coisa, eu tenho que desligar alguma coisa. Aliás, não é interessante que essa obra da Marta começa exatamente com retiros de silêncio? Não é? Eu não tenho celular, mas eu vejo as crianças passando em frente à minha varanda, crianças de 8, 10 anos, todas com celular e todas com fone de ouvido. Não vão ouvir o Espírito Santo. Eu acho que nós estamos aí diante de uma necessidade urgente. Silenciar para ouvir. Eu tinha 11 anos de idade, quando no meu caderno de recordações, antigamente tinha essas coisas, um professor escreveu, citando um autor: "Es preciso que el mundo calle para que Deus hable." É preciso que o mundo se cale para que Deus fale. A lição para mim de Marta, através do foyer, é exatamente a lição do silêncio. Calar para escutar. A renovação virá em função dessa escuta. Vamos abrir para a próxima debatedora, Mônica. Te deixei por último, mas todos Sem queremos ouvir problemas, sua Josimar. contribuição. Fique à vontade, Muito a palavra é obrigada. sua. Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui participando desse encontro e poder partilhar um pouco, né, dessa grande missionária que é Marta Robin. E diante, né, do que foi dito já, uma das coisas assim que ficam bem marcadas para mim a respeito de Marta é essa grande ousadia dela, né? Assim, quando o Dom Gilson faz todo o percurso da história, né, desse novo Pentecostes, é muito bonito saber que Marta foi a primeira, né, a inaugurar essa, vamos dizer assim, né, ela foi a primeira a anunciar, talvez, essa renovação que a igreja necessitaria, né? E eu me vejo muito introduzida nesse momento, né? Nesse processo mesmo em que a igreja está vivendo, né? Assim, esse grande movimento, né? Que a gente precisa acompanhar, sabe? Porque, como foi falado também na frase, até anotei aqui, não é uma nova igreja, mas mais uma nova época da igreja, né? Isso é muito bonito, porque o mesmo Espírito que soprou, né, para os apóstolos é o Espírito que sopra hoje, mas a gente precisa acolher esse Espírito, talvez de uma forma diferente do que foi acolhido, né, naquela época, porque nós estamos num momento X da história totalmente diferente, com desafios novos. É quando o Santini fala a respeito do barulho, né? Isso é um grande desafio hoje, né? Para todos nós assim que vivemos a nossa vida, né, de batizados no mundo do trabalho, familiar, né? Num contexto de vida, né? De relação com outras pessoas. Então, olha, assim, todo esse percurso
é de uma grande riqueza, na verdade, né? Que foi dito através dessa grande profeta, que é Martha Ruban. Então, por exemplo, hoje, né, uma grande angústia minha que eu partilho com vocês são essas formações, né? Assim, eu acho que hoje, por a gente ter tido um boom tecnológico, né? Hoje a gente encontra formações em várias pessoas. A gente é tomado por um movimento muito grande de aprendizado, e a gente tem que estar em formação, mas em que contexto que se é aprendido, sabe? Tudo isso, né, que hoje, essa riqueza toda da igreja, né? E eu vejo como o foyer como um lugar, é por isso que eu vejo assim, tudo sendo muito preparado, né, por Deus, porque nesse contexto de silêncio é onde a gente encontra, né, a Virgem Maria, né, como o Dom Gilson falou, né, como ele colocou, e é na escola dela, né, que ela que é fértil a esse espírito, é na escola dela, através do silêncio que é típico dela, que a gente consegue encontrar uma formação certa. E então, assim, essa a minha angústia e, bom, eu encontro, graças a Deus, eu encontro no foyer, né? Eu sempre falo que eu sou uma grande privilegiada, porque eu sou natural de Piraí, e Piraí é localizado ao lado do foyer de Charité, do Brasil, né? Então, assim, eu realmente sou privilegiada por ter tido essa oportunidade, né, de mergulhar nessa espiritualidade. Mesmo em mar violento, que os viajantes sedentos possam aqui descansar. Nossa Senhora da Guarda. Nossa Senhora da Um Guarda. aspecto também que eu acho interessante, não é, de relação de Marta e o novo Pentecostes, é que junto de Martha Robin nasceram muitas realidades novas, né? Novas comunidades, expressões também da vida da igreja. Como que Marta, apesar de ser, por vontade de Deus, fundadora de uma experiência como o Foyer de Charité, com uma comunidade nova como o Foyer de Charité, ela também foi, da parte de Deus, alguém que, de alguma forma, distribuiu essa graça de Pentecostes, não ajudou muita gente a discernir a vontade de Deus acerca de uma fundação, de uma outra. E eu vejo isso também como graça do Foyer hoje. Durante praticamente 20 anos eu preguei retiro no Foyer, né? E é interessante a gente ver como que as pessoas que participam dos retiros do Foyer são pessoas de diversos ministérios, diversos carismas. Não é um foco apenas para um grupo de pessoas que tem essa sensibilidade ou outra, não é? Ou esse carisma ou outro, mas é uma realidade aberta. Então, me parece que existe alguma coisa no Foyer que todos têm que aprender. Não é? De alguma forma, todos têm que aprender. Todos os movimentos, todas as espiritualidades, porque existe o essencial. Né? O que é o essencial? De fato, o essencial é a palavra de Deus. O essencial é escutar essa palavra. O essencial é a Eucaristia. Não é? E talvez a gente precise dessa essencialidade. Não é? Mônica, você estava falando da sua angústia de ver, né, nesse boom tecnológico, tantas ofertas, tantas coisas. Né? Mais do que nunca, a gente já precisa aprender o discernimento. E, como o Santini bem falou, né, sem silêncio, sem oração, não se pode discernir nada. É interessante que o Papa Francisco nos convocou para esse sínodo agora, da sinodalidade, e as pessoas às vezes pensam sempre na parte prática, né, do debate, e se esquecem dos elementos que são condições do debate. Né? O Papa Francisco, por exemplo, fala: sem o Espírito Santo não haverá sínodo, sem escuta não haverá sínodo, sem oração não haverá sínodo. E até no discurso dele de abertura do sínodo, né, ele fala, por exemplo, nós perdemos o sentido da adoração.
Sem adoração não pode haver escuta. Não podemos entrar na vontade de Deus, né? E você faz um retiro no foyer, e a graça é uma graça também do retiro do foyer, a adoração silenciosa ao Santíssimo Sacramento, coisa que a gente quase não encontra mais em lugar nenhum, né? Quase não encontra mais em lugar nenhum, né? Então, é preciso voltar a isso. De fato, o Santini falou uma coisa que me fez lembrar uma frase do Raniero Cantalamessa, num dos seus livros, aquele, acho que é no Mistério da Páscoa, que ele fala do silêncio. Aí ele diz, ou o silêncio, nós estamos vivendo um tempo tão desafiador que ou o silêncio ou a morte, né? Ou a gente aprende o silêncio ou vamos continuar nesse processo, né, de desintegração, né, de tudo virando líquido, né, das coisas, dos valores se perdendo. A gente precisa de fato desse movimento de escuta. E eu creio que na graça, né, de Pentecostes que o foyer recebeu também, porque também vejo que no foyer de Charité, pela experiência que tive de pregar retiros aí, né, e que tenho, eu vi quantas comunidades também se refizeram, quantas experiências de fé pessoal, mas não só pessoal, também comunitárias. Então, acho que tem uma graça de Pentecostes, se estão me entendendo, no foyer de Charité, de distribuição de carismas, de consolidação de carismas, que é muito próprio de Pentecostes, não é? Uma coisa que eu não tinha pensado, mas ouvindo os nossos debatedores, né, me veio essa convicção, né, e depois pensando na experiência de pregar os retiros aqui, aí, né, eu também percebi isso, né? Tem uma graça de Pentecostes que se prolonga, né? E se você que está participando dessa live não fez um retiro fundamental, está perdendo tempo, né? Tem que fazer o retiro fundamental. Sem dúvida, com certeza. É muito bonito, né? Perceber até mesmo a comunhão, né? Dos sacerdotes com os leigos, dos religiosos com os leigos, porque nos retiros do foyer, vamos dizer assim, são retiros mistos, né? Então, é uma só pregação para todos, né? Isso é muito bonito, assim, perceber que a gente é alimentado e a gente entra nessa comunhão através da graça do batismo mesmo, né? Que é o que nos coloca no caminho da santidade. E eu acho que o anúncio de Marta foi um pouco isso, assim, né? Quando a gente pensa no ser humano que ela foi, né? E ela viveu dessa graça do batismo. Então, poder resgatar isso é muito legal, assim, é muito importante, né? E eu vejo isso muito nos retiros fundamentais, na espiritualidade do foyer mesmo. Bem, nós temos alguns minutinhos ainda, e ouvindo a todos, eu gostaria de comentar três coisinhas que ficaram, e quem sabe, talvez até fomentar temas para os próximos encontros. A questão da profecia falada lá no início, e sempre me espanta o fato de Marta ter antevisto isso 30 anos antes do Concílio Vaticano, que acabou, né, vindo à tona nas palavras de Dom Gilson, né? Ela anteviu isso muito antes, né, essa presença do Espírito Santo no batismo e essa participação ao máximo do batizado na vida da igreja. Então, isso é um ponto que eu até comentei em outra oportunidade com o Padre Bernard, é quase tema para uma outra live, né? Marta e o Concílio Vaticano II. A outra questão é porque quando a gente celebra os 50 anos, né, um jubileu, a gente tem aquele hábito de olhar para trás, os 50 anos. E convenhamos que com toda essa diversidade de sons, tecnologias e tudo mais, me parece que cada vez mais essa profecia de Marta é necessária para não nos últimos 50 anos, mas nos próximos, porque como os jovens, eles não conhecem esse silêncio que Marta já conhecia, e mesmo Marta, em 36, sentia a necessidade de trazer esse silêncio à igreja. Então, e por fim, se não for muito abuso, pedir aos nossos palestrantes, debatedores, 2 minutinhos de um testemunho de sua vida com o foyer. Não sei quem começa.
Parte do meu Bom, testemunho eu já dei. bom, eu posso começar porque, bom, acho que o meu vai ser mais breve do que todos, porque é, eu tenho 31 anos, né? E, como eu falei, eu sou de natural de Piraí. É, e minha juventude foi marcada pelo foyer, com a graça de Deus, né? Porque eu realmente fui abençoada por isso. Então, eu fiz alguns retiros fundamentais, tive a oportunidade de fazer um retiro fundamental na França, é, e morei também no foyer durante um ano 2017, que para mim foi um divisor de águas. E eu guardo assim com muita alegria essa parte da minha história, né? Essa minha trajetória de crescimento e amadurecimento mesmo. E o mais bonito, né, que é foi a partir desse encontro, né, com Marta, com a família do foyer, com realmente, né, a Igreja Católica, né, porque embora eu tivesse sido criada mesmo na igreja, minha família é de tradição católica, eu passei muitos anos da minha vida sem ter uma formação real, assim, né, do que é a igreja, né, como um todo, e como que isso foi fundamental para que eu pudesse avançar, né, avançar humanamente falando, profissionalmente falando. Foi, eu fui sendo nutrida, né, através do foyer mesmo, sabe, da minha história. E hoje eu vivo, né, dessas graças que eu recebi nesse tempo aí, que, enfim, eu não só tive um ano, não foi, mas eu voltei algumas vezes para ajudar nos retiros, é, como eu morava próximo, né, estava sempre frequentando, tive a oportunidade depois de conhecer o quarto de Marta, de ir até lá e mergulhar, né, mais profundamente nessa espiritualidade. Então, eu sou uma filha do foyer. Santini? Bem, em poucas palavras, eu acho que o mais importante para mim nos retiros do foyer foi o retiro do foyer. Ou seja, eu estava começando uma vida de pregador em ambientes mais ligados à renovação carismática, e todo mundo sabe que o ambiente é de louvor, de exaltação, de alegria e de barulho. E nos retiros do foyer, eu percebi o que faltava na minha pregação. Faltava silêncio. Não é? Para mim, entre outras vantagens, o foyer foi uma escola de pregação. Dom Gilson? Bom, eu também, não é? Eu nasci na fé, não é? No foyer, cresci na fé no foyer, descobri minha vocação também e agradeço muito a Deus por ter feito essa experiência do nascer e ir crescendo, né? Porque isso é a vida toda na fé, através do foyer de Charité, que de fato é uma experiência que a gente leva para a vida. Uma vez eu ouvi um testemunho do Santini, não sei se ele vai recordar, o primeiro retiro que ele disse que fez no foyer foi com o padre Constant, o padre ainda estava já perdendo a visão, o Santini teve quase que ajudá-lo a pregar o retiro, né? Junto ali, lendo um pouco as anotações, né? E o Santini, bom, fiz um retiro, mas quando chegou em casa, né, que ele viu, opa, né, alguma coisa aconteceu, né? Então é uma escuta e experiência de oração para a vida, né? De fato, para aquilo que a Mônica falava, para viver o nosso batismo na sua mais profunda radicalidade, né? Talvez uma das grandes mensagens desse cenáculo que foi o Concílio Vaticano II foi a mensagem do chamado universal à santidade, né? Todo mundo na igreja é chamado a levar a sério o chamado à santidade, e o Foyer de Charité anuncia isso muito bem e ajuda a gente a entrar nessa perspectiva. É, de fato, o lugar onde a gente experimenta aquela promessa de Jesus a Marta, né? Do coração de Jesus aberto para acolher as nossas misérias,
as misérias da humanidade toda e transformar. Ok? Ok. Bem, então eu já vou... a gente já se aproxima do final, a gente agradece a todos aqueles que estiveram conosco nessa celebrativa. Eu fico procurando termos, porque é um ano muito feliz esse ano dos 50 anos. Agradeço a presença de Dom Gilson, agradeço a presença de Mônica, do Santini, da comunidade do Foyer que nos acompanha, de Padre Bernard, que está com... odontológica é a palavra que eu estava procurando, odontológica, uma emergência odontológica, mas está nos acompanhando. E, assim, já antecipando, vou pedir a Dom Gilson que faça, se possível, a nossa oração de encerramento, uma oração para nos encerrar e nos dê a sua bênção. Mas antes, eu já reforço o nosso desejo de que esse Espírito Santo renove sempre a vocação, em especial da comunidade do Foyer, que está aqui, que serve de ferramenta, de instrumento para a graça àqueles que fazem o retiro, e a vocação sacerdotal do Senhor e de todos, os padres que vêm pregar, que nos escutam, que nos orientam, e a vocação batismal, essa vocação também que deve ser renovada em seu chamado da santidade. Um chamado difícil, um chamado, às vezes, que a gente tem dificuldade de enxergar, né? E pior, né? Porque quanto mais próximos, melhor que não saibamos disso, porque senão a gente já cai em certas armadilhas e pronto. O caminho está cheio de obstáculos, mas que o Espírito Santo nos conduza e nos guie sempre. Dom Gilson. Ok, eu também quero traduzir a gratidão, acho que também de Santini, de Mônica, né, de a gente poder ter participado dessa live, celebrando os 50 anos do Foyer de Charité. E como oração final, eu gostaria então de fazer toda a oração, aquela oração que eu peguei só um trecho, uma oração de Marta para invocar o novo Pentecostes de amor, né, depois de termos ouvido tantos testemunhos, ouvido tantas coisas. Eu creio que deve suscitar tudo isso no nosso coração o desejo de sermos sempre renovados pela graça do Pentecostes de amor que Deus tem preparado para, pouco a pouco, ir derramando na vida da gente também. Senhor, envia o teu Espírito e tudo será criado e renovarás a face da terra. Senhor, renova teu primeiro Pentecostes. Concede, Jesus, a todos os teus amados sacerdotes a graça do discernimento dos espíritos. Enche-os com os teus dons. Aumenta-lhes o amor. Torna-os valentes apóstolos e verdadeiros santos entre os homens. Espírito Santo, Deus de amor, vem como um vento forte em nossas catedrais, em nossas igrejas, em nossas capelas, em nossos cenáculos, nas casas mais luxuosas, bem como nas habitações mais humildes. Enche toda a terra com tuas luzes, tuas consolações e teu amor. Vem, Espírito de amor, traz ao mundo o frescor do teu hálito santificador, envolve todos os homens no esplendor de tua graça. Leva-os todos nos esplendores de tua glória. Vem confortá-los no presente ainda tão pesado de angústia. Iluminar o futuro incerto de muitos. Fortalecer aqueles que ainda hesitam nos caminhos divinos. Espírito de luz, dissipa todas as trevas da terra, guia todas as ovelhas errantes para o aprisco divino, perfura as nuvens com tuas luzes misteriosas, revela-te aos homens e deixa este dia ser o arauto de um novo amanhecer. Amém. Amém. Acho que eu perdi a conexão. Obrigado, Dom Gilson. Perdi. Obrigado também ao Márcio, que nos ajudou a organizar essa live. Obrigado a Márcia, Denilda, Camila e a
Moreno Paim, pelos comentários no chat. E um beijo a todos. Mês que vem, próxima live, contamos com a participação de todos. Um beijo no coração. Alguma palavra final, não? Não? Santini, não? Mara, não? Um beijo a todos. Não, perdi a conexão. Mas voltou. Tá bom, tá bom. Deus abençoe aí todo mundo. Amém. Amém, Dom Gilson. Obrigado. Deus abençoe seu Amém. pastoreio. Tchau. Um abraço. Tchau a todos. Até a próxima live, se Deus quiser.